Neste mundo, existiu um homem que conquistou tudo na vida: fortuna, fama e poder. Foi Gold Roger, o rei dos piratas. Suas últimas palavras antes de ser executado inspiraram homens do mundo inteiro a se lançarem ao mar. O meu tesouro? Podem ficar com ele se quiserem. Mas vão ter que procurá-lo. Deixem nele tudo o que vocês podem querer deste mundo. E assim, o mundo entrou na grande era dos piratas. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hora de começar aqui a grande era das análises de arcos. Sim, vou começar a fazer análise dos arcos de One Piece, porque muita gente quer saber as minhas opiniões e tal, e eu também quero falar. E até é bom pra relembrar de algumas coisas. Tem muitas coisas que eu vou lendo que, tipo, eu falo, nossa, nem lembrava que isso tinha acontecido. Então, recomendo a você que ainda não leu, o primeiro arco, ele engloba os capítulos 1 ao 7. Então, leia esses capítulos antes de assistir esse vídeo, para você dar uma relembrada também, a gente poder comentar, conversar aqui nos comentários, você poder dar sua opinião, tipo, olha, nossa, achei interessante isso, opa, eu reparei um detalhe que eu não tinha percebido, porque sim, isso acaba acontecendo. E vamos lá, a primeira coisa que eu gostei desse arco é que ele não enrolou, ao contrário do anime. Quando você pega o mangá ele já vai direto ao ponto. Logo no começo a gente tem o Luffy tentando se provar pro Shanks, tentando provar que ele é um homem de verdade, que ele é capaz de entrar na tripulação do Shanks, né, tripulação do Ruivo, e ele pega a faquinha lá e faz um machucado embaixo do olho. Mas isso não é o suficiente, né? O Shanks fica tratando ele meio que como um irmão mais velho, tirando o sarro dele por ele ainda ser uma criancinha. E é legal porque a gente vê os piratas ali, você tem uma visão do tipo, nossa, são os caras só que não quer saber de nada com nada. Até entra ali o Higuma no bar da Makino, né, pra causar um caô, porque os piratas estão comemorando, aparentemente, o sucesso do último saque, né? Porque eles roubaram uma fruta do demônio, no caso uma Akuma no Mi. Então eles estavam felizes porque conseguiram roubar uma Akuma no Mi. Bora comemorar, porque é isso aí que tem pra hoje. Só que quando o Higuma entra, ele quer cerveja, e pelos piratas terem tomado tudo, ele começa a brigar com o Shanks, e o Luffy vendo tudo isso, ele não consegue entender o porquê o Shanks não reage. E é muito interessante porque ele começa a brigar com o Shanks. Só que antes dele começar a brigar com o Shanks, enquanto tudo estava acontecendo, enquanto o Higuma tava peitando o Shanks, o Luffy tava comendo. Só que sem perceber, ele pegou a frutinha ali que eles tinham saqueado e começou a comer também, no caso a Gomu Gomu no Mi. Tem uma parte interessante nisso aqui, depois que tudo isso acontece, que o bandido vai embora, que o Luffy revela que ele tem o poder, né, que ele vai embora. Ah, Shanks, você não é um homem de verdade, eu vou embora daqui. O Shanks segura e aí mostra que ele tá esticado. Eu procurei em várias traduções pela internet, mas só na tradução do volume 1 antigo, não sei como fica na nova. Que é interessante, que ele fala aqui, né, ó. E daí que é engraçado e a vila toda se diverte com isso. Do que adianta um corpo que estica como borracha? Grande coisa. E é bem interessante você ver a fala do prefeito desse jeito, porque eu não vou lembrar onde foi, acho que foi numa SBS, que quando o Oda estava escolhendo o poder do protagonista, ele queria um poder que não fosse overpower. Porque normalmente os caras colocam os poderes fodão, tipo poder de raio, poder de fogo. Ele pegou um poder que falou, realmente, poder de borracha, pra que que serve? E aí hoje a gente sabe pra que que serve, né, e tudo mais. Mas na época ele tentou fazer uma coisa diferente com o poder de borracha, ao mesmo tempo que dá um ar de deixar o personagem mais forte ao saber utilizar, também dá um alívio cômico, que aconteceu várias vezes aqui. Tanto é que tem uma parte que não é bem um alívio cômico, não sei se é porque eu tenho um humor um pouco diferente, mas eu achei muito divertida, que ainda nesse primeiro capítulo, quando o Shanks vê que o Luffy foi peitar o Higuma depois, né, que o Higuma voltou, o Higuma tá fazendo ele ali de... Não sei se é saco de pancada, porque ele tá pisando no moleque. E aí ele pega, aponta a arma e fala, ah, a gente vai atirar em você. De repente aparece o Lucky Roll e tumba. Aí ele fala, olha, parece que a gente foi mais rápido. Isso aí não é brinquedo não, hein, rapaz. Essa parte eu falei, mano do céu, olha o nível dos malucos. E foi bem interessante a parte do Shanks apostando o seu braço na nova geração, né, espantando ali o monstro do mar com o seu olhar, que até então a gente não sabia o que era, mas a gente já sabe hoje o que é, e ali foi o primeiro momento em que a gente viu o poder do Shanks. E você olha aquilo e você fala, rapaz, maluco é brabo mesmo, hein? E não só é brabo, como também é extremamente carinhoso. A parte onde ele tira o chapéu e coloca na cabeça do Luffy. Cara, essa cena, eu acho que ela é uma das cenas mais emocionantes que tem em One Piece. Não há a mais emocionante, mas uma das mais.
porque é um negócio que o molequinho queria ser. Ele chega e fala, olha, eu não vou levar você comigo, mas eu vou dar um voto de confiança que você vai se tornar, e quando você virar um grande pirata, você me encontre. E é interessante, cara, essa cena ela é muito fofinha, muito bonitinha. O Luffy do tipo, feliz pelo Shanks estar acreditando nele e ao mesmo tempo chorando de emoção, sabe? Aquele choro que você vê que tem uma carga de alívio, do tipo, ele acredita no meu potencial. E mesmo que o meu soco de pistola não seja forte o suficiente, ele ainda me dá uma esperança de querer fortalecer. Tanto é que depois de vários anos ele saiu pro mar e com seu soco de pistola, né, Gomu Gomu no Pisto, ele conseguiu derrotar o mesmo monstro marinho que tirou o braço do Shanks. Foi um do tipo, ah, você tirou o braço dele, filho de uma égua. Agora tava essa porrada aqui. E aqui tem outra parte que eu acho extremamente importante de frisar. Toda vez que eu pego, que eu posso falar dessa parte, eu falo. O Luffy sai pro mar, ele fala, agora o negócio é arranjar uns companheiros. Queria uns 10 no mínimo. E eu faço isso porque muita gente ainda confunde esse negócio de queria pelo menos uns 10, queria uns 10 no mínimo com queria só 10. Então tem muita gente que acha que o navio do Chapéu de Palha terão somente 10 tripulantes, só que não, no mínimo 10, pode ter mais, eu espero que tenha mais, já tem ali uma frota gigante, mas eu espero que tenha mais, pelo menos uns 20 tripulantes, no mínimo, acho 10 muito pouco. E aí quando finalmente sai pro mar, Luffy enfrenta um redemoinho ou rodamoinho, como você preferir chamar, e se esconde num barril, e esse barril vai parar na ilha onde está Álvida e o seu bando, né, a sua tripulação. Cara, a Álvida, você vê assim, eu acho muito interessante você colocar uma pirata já como vilã logo no segundo capítulo, que ela parece ser muito forte, realmente, você vê ali que ela tá dominando os outros caras, ela é muito forte. Entretanto, o Luffy tem o fator Akuma no Mi, né, o fator fruta de borracha, onde a clava de ferro da Álvida não funciona com ele. Mas essa parte da Álvida, ela foi interessante porque a gente conheceu a Álvida, a gente viu que ela era uma pessoa que gostava muito de limpeza, que é uma coisa que vai ser relevante para a história mais pra frente, e ainda assim conhecemos Kobe também. O Kobe que você não dá nada pra ele, que tem o sonho de ser um marinheiro, e é motivado por um pirata. Isso que é interessante, né? Tipo, o Kobe tem a vontade de ser marinheiro, mas quem motiva ele a ser marinheiro é um pirata, e ele quer ser marinheiro pra pegar piratas igual a Álvida, né? Porque o cara foi só sair pra pescar, de repente, quando menos percebeu, já tava ali no barco sendo escravizado. Achei bem interessante essa parte, o Luffy derrotar a Álvida com apenas um soco, né? Virou o One Punch Man agora. E aí, de repente, os dois vão pro mar em direção a Zoro. Porque quando a Álvida ouve falar que o Kobe está com alguém, ela fica pensando, será que esse é o famoso caçador de piratas Roronoa Zoro? Mas não, era só o Luffy. Então, o Luffy se interessou e falou, opa, Roronoa Zoro? Acho que esse aí parece ser bom, hein? Vou ver se esse cara não quer entrar pra minha tripulação. E cara, hoje, sabendo de tudo, essa parte ela é tão, chega a arrepiar. Ela é tão interessante quando o Luffy chega e vê o Zoro pela primeira vez amarrado naquela estaca lá de cabeça baixa, pagando de durão, querendo sobreviver um mês pra sair dali livre, pra conseguir concretizar o seu sonho. Cara, é tão maravilhosa essa parte. E principalmente ver o Helmeppo e o Morgan mão de machados apanharam novamente. E é interessante isso aqui porque é uma coisa que eu sempre critico em vários mangás, quando somente o protagonista derrota o vilão do arco, né? No caso aqui a gente teve mais de um vilão, a Álvida foi o Luffy que derrotou porque foi a primeira vez, mas no caso do Morgan mão de machado, o Luffy teve todo aquele trâmite lá com o Helmeppo, viu que as pessoas tinham medo do Zoro porque ele era um caçador de piratas conhecido como Fera, ao mesmo tempo as pessoas tinham medo do Morgan também porque o cara era extremamente filho da mãe. E aí ele falou, opa, não, tem coisa errada aqui, vamos resolver isso aí. E aí vem o Helmeppo também que fala que pro Zoro que, olha, nós vamos te deixar um mês, de repente o Luffy ouve que ele quer executar o Zoro em 3 dias. Cara, eu achei interessante porque nessa parte o Luffy, ele dá um soco no Helmeppo, depois quando eles estão lá, o Helmeppo pega, faz o Kobe de refém, o Luffy sem pensar 2 vezes vai salvar o Kobe. E aí o Morgan, mãos de machado, que é o inimigo master dessa parte, não foi derrotado pelo Luffy, foi derrotado pelo Zoro. Isso que eu achei interessante, sabe? Dá essa diferenciação, uma coisa que pode influenciar inclusive nos próximos arcos de One Piece que ainda estão por vir no momento da gravação desse vídeo, que não necessariamente o Luffy é a pessoa responsável por derrotar o vilão final. Em muitas outras arcos, sim, ele quem derrota o vilão principal da saga, mas não necessariamente vai ser só ele, né? A gente já vê aqui no primeiro momento que o Zoro também tá ali fazendo isso, e é interessante a gente descobrir o Zoro usando o estilo 3 espadas. Uma coisa que eu quero comentar aqui
que isso já é uma opinião minha. Tem uma parte quando o Zoro tá falando do flashback dele, que ele tá na disputa com a Kuina, que assim que ela vence ele, né, que ele pega, vamos lutar com a espada de verdade, que ela vence ele, ela começa a chorar. Que ela fala assim, olha, eu queria ser um homem pra ser a melhor espadachim do mundo. Meu pai diz que por eu ser uma mulher eu não vou conseguir fazer isso. E aí o Zoro briga com ela e fala, meu, você acabou de me vencer e tá chorando? Você tá me tirando? Qual que é a sua? Vamos lá, a gente vai conseguir sim. E aí é que tá o ponto. Eles fizeram uma promessa, tem até aqui a parte onde eles dão a mão, que é a parte que ele fala, tá prometido. No dia seguinte, a Kuina morre. E aí que eu comecei a me questionar de algumas coisas que tem nos capítulos atuais de One Piece, teve em Logtown também, que é a questão da espada amaldiçoada. O modo como a Kuina morreu foi um modo muito estranho, sabe? Tipo, ela caiu da escada e morreu. Foi um modo muito estranho. Não que isso não aconteça, mas ainda assim foi um modo muito estranho. Talvez ela estava fraca por ter treinado demais, se desequilibrou e bateu a cabeça. Mas o que eu cogitei a possibilidade que pode ser nisso também? No momento que ela encostou no Zoro, a espada sentiu uma determinação muito mais forte no Zoro. E aí a espada amaldiçoou a Kuina a ponto dela morrer. Então a gente sabe que existe uma maldição das espadas. Algumas espadas são amaldiçoadas onde somente pessoas muito poderosas podem usar. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não, mas estou jogando isso aqui pra gente debater nos comentários. De qualquer modo, vamos voltar pra parte que eu achei interessante, porque assim que eles derrotam o Morgan, vão todo mundo ali comemorar, junto com a Rika, a mãe dela, a porra toda. E aí os marinheiros chegam e falam, olha, a gente agradece muito aí que vocês ajudaram a gente, libertaram daquele capitão Morgan Mão de Machado, filho de uma égua, mas vocês são piratas e a gente é marinheiro. Nós aqui é da marinha, então a gente não pode deixar batido, mas ó, se vocês saírem agora, a gente finge que não viu, hein? Vai embora aí que a gente vai fingir que não viu. E é legal, tipo, o Luffy sabendo a vontade do Kobe de se tornar um marinheiro, colocando pra ele aquela famosa frase, tipo, eu não teria problemas em morrer desde que eu morra tentando alcançar o meu sonho. E aí eles começam a brigar pro pessoal entender que o Kobe não é amigo deles, mas os marinheiros sabem que sim, tanto é que no final o cara fala, olha, você tem bons amigos aí, hein? E então Luffy e Zoro partem para o mar em busca de novas aventuras, em busca do One Piece, que é o sonho do Luffy de se tornar o rei dos piratas, conquistar tudo que pode ser conquistado, o One Piece, e aí eles vão rumo à Grand Line e as novas aventuras que os aguardam. Esse primeiro arco eu acho que é extremamente interessante porque os capítulos eles fazem você querer ver mais, sabe? Ao contrário do anime, se você assiste o primeiro episódio do anime, eu não sinto tanto isso, essa vontade de querer ver mais. Já o primeiro capítulo aqui, quando você lê, você quer ver mais, você quer entender mais, você quer conhecer mais da obra. Eu acho que é extremamente importante, eu já cansei de falar isso e vou repetir sempre que possível, que principalmente o primeiro volume, ele tem que chamar a atenção dos leitores, ele tem que criar uma conexão com os leitores. Você que tá lendo, você tem que criar uma conexão com o personagem. E algumas frases aqui são algumas frases que falam assim, opa, essa frase aqui vai me ser útil. Essa frase me ajudar. Essa frase eu posso utilizar em tal situação. E por isso eu considero esse primeiro arco muito bom. É um arco que apresentou o personagem, apresentou o seu propósito, né? O propósito que ele quer ser rei dos piratas. Apresentou os seus poderes, no caso a Gomu Gomu no Mi. E também o primeiro companheiro, que foi o Zoro, que é um dos meus personagens favoritos, diga-se de passagem. Então, gosto bastante desse primeiro volume e é isso. Esse foi a análise do primeiro arco de One Piece, o segundo arco muito em breve. Se você quiser, você pode deixar seu like aí no vídeo, curtir, comentar. Comenta aí qual foi a parte desse primeiro arco que você mais gostou. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo no coração e